Olá, queridos. Olá, queridas, tudo bom? Vamos para mais um mapinha mental? Vamos conversar sobre trabalho mecânico. Na verdade, vamos conceituar trabalho como um todo e enfatizar mais na física mecânica, porque é a sequência que nós estamos seguindo nesse momento, tá certo? Então preste atenção lá na tela. Vamos começar falando sobre trabalho de uma força constante. Por definição, o trabalho de uma força constante, ele é o produto da força aplicada no corpo, vezes o deslocamento provocado por essa força, vezes o cosseno de um ângulo. Que ângulo é esse, César? É o ângulo formado entre a força e o vetor de deslocamento. É só você olhar na figurinha que está na tela aí. Inicialmente, então, você já começa a perceber que para a física, a realização de trabalho está diretamente atrelada ao deslocamento. E a força, lógico, mas tinha que ter força, mas diretamente associada ao deslocamento. Então, se você, por exemplo, estiver segurando um corpo, o simples fato de segurar esse corpo, você não está realizando trabalho para a física. Tá? Biologicamente, você está sim. Fisicamente, você não está. Você só vai realizar trabalho se você deslocar esse corpo para cima, baixo, direita, esquerda, enfim. Tá certo? Outro ponto importante é que essa equação é exclusivamente para o trabalho de uma força constante, porque se a força não for constante, que nós chamamos de força qualquer, o trabalho deverá ser encontrado pela área do gráfico força-deslocamento, tá certo? E é importante você se ligar que o trabalho é uma grandeza escalar, tá certo? Então você, quando encontrar essa área, ora pode ser positivo e ora pode ser negativo, mas isso a gente fala depois, isso a gente fala daqui a pouquinho, tá? Então, trabalho de uma força qualquer, você encontra através da área do gráfico compreendido nos eixos, força de deslocamento, tá bom? Terceiro raminho da gente, unidades do trabalho. As unidades do trabalho no sistema internacional e no sistema CGS são respectivamente Joule e erg. O Joule é o produto de Newton vezes metro, porque Newton é a unidade de força no sistema internacional e metro é a unidade de distância. Isso nos dá Joule, tá certo? No CGS, lembre-se que o CGS é centímetros, grama em segundo. Então, a unidade de força nesse sistema é Dina. E a unidade de distância nesse sistema é centímetros. Daí você faz Dina vezes centímetros, que nós chamamos de erg. É só você lembrar de um teste que existe chamado de teste ergométrico. É a medição de ergs, medição de trabalho, tá certo? Como a gente disse anteriormente, o trabalho ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser zero, obviamente. Então, dividimos isso aí em trabalho motor, trabalho resistente e trabalho nulo. Trabalho motor é aquele em que a força e o deslocamento formam entre si um ângulo de 0 até 90 graus, sem incluir 90 graus. Tá? É de 0 até 90 sem o 90 graus. São ângulos agudos, diríamos matematicamente melhor, que são ângulos agudos. Nessa situação, o trabalho é positivo. Coloca aí, trabalho motor, trabalho positivo. Trabalho motor, trabalho positivo. Quando a força e o deslocamento formam entre si um ângulo obtuso, ou seja, entre 90 e 180, a gente diz que esse trabalho é resistente. Coloca aí, trabalho resistente é trabalho negativo. Trabalho resistente é trabalho negativo. Trabalho motor ou motriz, trabalho positivo. E quando a força e o deslocamento formarem entre si um ângulo de 90 graus, a gente vai dizer que esse trabalho é um trabalho nulo. Trabalho nulo quando a força e o deslocamento formam entre si 90 graus, que é o que ocorre, por exemplo, com o trabalho da força centrípeta, porque a força centrípeta é sempre perpendicular ao deslocamento, então o seu trabalho é nulo, tá certo? É o que ocorre com a força gravitacional, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que em uma determinada situação ela também gera trabalho nulo, tá certo? Bom, o que é esse TEC aí? Teorema da energia cinética. César, ele é importante, super importante. Tá? Ele explica sinais desse trabalho positivo, negativo, nulo. Explica força constante e força variável. Então, nesse teorema, você tem um resumo de quase todos os movimentos. Esse teorema diz que o trabalho aplicado, desenvolvido sobre um corpo ou por um corpo, é igual à variação da energia cinética sofrida pelo mesmo. E aí você entende, por exemplo, que o trabalho da força centrípeta é zero nos movimentos circulares. Por quê? Porque essa força ela não é ela quem varia a velocidade do corpo. Não é ela quem varia. Então, se ela não está variando a energia cinética do corpo, a velocidade do corpo, como é que ela vai realizar trabalho? Tá? Outra situação. Aqui você tem trabalho resistente, por exemplo. No trabalho resistente, a força e o deslocamento tem sentidos opostos. Lembra quando a gente explicou o movimento retardado, que a gente disse que a força e a velocidade tinham sentidos opostos, e no movimento retardado o módulo dessa velocidade diminui?
Pois é. Se o módulo diminui, a variação da energia cinética é negativa, porque a energia cinética final será menor que a inicial. Consequentemente, o meu trabalho será negativo, por isso que ele é resistente. Pega esse seu mapa, onde a gente conversava sobre acelerado, retardado, que está impresso para você aí, com certeza, e dê uma olhada que você vai se lembrar. Tá certo? Beleza? Então, o teorema da energia cinética é de extrema importância para você. Trabalho das forças conservativas. César, o que são forças conservativas? São forças que, quando elas estão no sistema, elas simplesmente transformam a energia potencial em energia cinética e vice-versa, mas isso lá na frente a gente vai conversar. Nesse instante, você precisa saber que essas forças conservativas são elástica e gravitacional. A elétrica também é, mas a gente vai focar na física mecânica. O trabalho das forças conservativas, começando aqui por baixo, foca aqui, ó, sacou? O trabalho das forças conservativas independe da trajetória. Coloca grande aí. Trabalho das forças conservativas independe da trajetória. Depende só do ponto inicial e do ponto final de deslocamento desse corpo. Então eu coloquei um corpo que está seguindo 3 trajetórias diferentes, 1, 2 e 3 aí, indicadas na sua tela. E por esse corpo está saindo de um corpo e de um ponto, desculpa, indo ao mesmo nível, ao mesmo ponto, pouco importa a trajetória seguida pelo mesmo. O trabalho realizado por essa força conservativa, que no caso aí é a força gravitacional, independe da trajetória. Tá? César, vale para a força elástica também? Com certeza. César, então você está querendo afirmar que o trabalho do peso, que é a força gravitacional, eu simplesmente preciso colocar mgh. Pois é, trabalho da força peso, que é esse daqui, ou força gravitacional, é simplesmente mais ou menos mgh, que está indicado. O mais quando o trabalho for motriz, que é quando o objeto estiver descendo, tá? Por quê? Porque ele, quando está descendo, o peso e a velocidade e o deslocamento têm o mesmo sentido. Então, o trabalho é motriz, ele tem que ser positivo. Então, fica mgh. Quando o corpo está subindo, a velocidade dele aponta para cima, o deslocamento dele aponta para cima, mas a força que está atuando nele, realizando o trabalho, que é o peso, está no sentido contrário, ela está fazendo um trabalho do tipo resistente, trabalho esse que é muito bem executado também pela força de atrito, trabalho resistente. Mas aqui a gente simplesmente coloca menos mgh. Veja que eu só estou preocupado com o nível inicial e com o nível final, com a altura, sem me preocupar com a trajetória. Tá certo? A outra força conservativa é a força elástica. O trabalho da força elástica também depende da trajetória e é calculado, através dessa equação. Trabalho é igual a K x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado sobre 2. César, de onde vem essa equação? Vem da área desse gráfico aqui. Está achuradazinha. Quando eu acho a área desse gráfico, eu acho exatamente a área de um trapézio que me dá essa equação. César, eu vi muitas vezes em livros o pessoal colocando que o trabalho da força elástica é simplesmente kx ao quadrado sobre 2. Dificilmente vi esse kx2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Você sabe por quê? Porque quando a deformação inicial é 0, se isso aqui for 0, por exemplo, aí você só vai ter kx2 sobre 2. Mas eu não posso garantir que a deformação inicial será 0. Então eu prefiro colocar a equação dessa forma. Mas também posso garantir que na maioria dos casos ela será 0. Então se você quiser subdividir, isso daí você subdivide. Você usa kx2 sobre 2 quando a deformação inicial da mola for 0, ou seja, quando no início ela não estiver comprimida, e usa aquela equação de cima, x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado, quando a mola já estiver deformada no momento em que você for realizar o trabalho sobre a mesma. Lembrando que aqui também tem o mais ou menos, e esse mais ou menos indicará trabalho motriz e trabalho resistente, como tínhamos dito anteriormente. Então retorna aqui para mim. Ficou claro? Tá? Super importante. Veja que tem algumas características, algumas observações que são interessantes você dar uma revisada antes de resolver os exercícios. Existem muitas questões conceituais sobre esse tópico. Você vai se deparar com várias delas, tá bom? Então, ó, bom estudo. Tchau, tchau. Até a próxima.